família espera de nós? Você acha que a família está esperando milagre de nós? Claro que não. Nem está esperando recurso heróico para fazer o coração bater mais um dia. A família está esperando isso não. A família espera sim, que a gente tenha cuidado com o corpo. E a gente não vai deixar ninguém morrer sentindo dor, né? Então a despedida tem que ser mansa, tem que ser sem dor, né? Lá no CTI, se eu posso, e se eu encontro, se é no dia que os doutores da alegria estão lá, no Instituto Ha, eles cantam lá no CTI para as crianças morrerem. Eu falo, anjo volta para casa cantando, gente, vamos cantar. Qual que era a música? Pergunta a família, qual era a música que essa criança mais gostava? Vamos cantar para ela. Canta, claro, todo mundo chorando, mas é um momento lindo ali do lado da criança, todo mundo junto, ninguém está massageando, mas respeitando as coisas, né? Então, aquela criança tomando dobu, tá tomando adrenalina, tem a pressão de desliga, ué. Eu falo, eu faço assim como eu fiz com meu pai, desliga. De pressão, já acabou o tempo, né? Vamos só permitir que ele vá bem. Então, a despedida tem que ser mansa. Tem que estar todo mundo em equilíbrio. Senão fica todo mundo desorientado, gritando. Isso deixa a pessoa agitada que está morrendo, né? A gente não deixa ter dor nenhuma, né? E a gente tem que ter cuidado com a alma. A gente não pode ter medo de falar sobre a morte. Qual é a maior solidão? Qual é a maior dor que uma pessoa que está doente, grave, vive? É a solidão. Porque as pessoas não falam com ela sobre a morte. Isso é muito doloroso. Você entra no quarto de alguém que está grave e fala, tudo bem? Tudo bem, não estaria ali, né? Então a gente fala, como é que você passou a noite? Bom dia. Como é que você passou a noite? Tem algo que eu posso fazer para melhorar o seu momento agora? E se a pessoa falar com você assim, eu não estou me sentindo bem, você fala, imagina, você está ótimo, a cor dele está mais para Deus me chama que Deus me ama. E a gente mente. A gente sai do quarto, chora, volta e rindo e deixou aquela pessoa sozinha. Às vezes a pessoa está apavorada com a ideia da morte. Às vezes ela tem um conceito que ela tem muito medo. Não sabe se Deus existe ou não existe e morre de medo de encontrar. Está em pânico. Todo mundo que está muito grave, doente, grave, tem medo de ser esquecido. Então, se as pessoas querem falar sobre a morte, às vezes a pessoa quer te falar de uma conta bancária que ela tem. Às vezes ela quer falar que ela quer, como é que ela quer um enterro ou não quer enterro, quer velório ou não quer velório, quer ser cremada ou não quer ser cremada, eu quero que essa roupa vá para fulano, quero que o gato vá morar com não sei quem. As pessoas têm desejos. E a gente prefere não tocar no assunto. Não tocar. E é preciso falar, por que você está com medo? Uma vez eu fui chamada numa Mater Dei para conversar com um senhor muito rico, que estava morrendo de câncer de esôfago. Não conseguia engolir nem a saliva, ele cuspiu o tempo inteiro. E o arrependimento desse homem, eu não sei quem ele é, porque mandaram me chamar, ele queria falar comigo, fui lá. E ele falava comigo, ele me segurava e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ele vivia um arrependimento alucinado ali, sozinho, que as boxes chiquérrimos lá, lindo. O homem estava desesperado, eu fui acalmando ele. E eu falei com ele, existe um trecho na Bíblia, na primeira carta de João, que está escrito, se teu coração te condena, Deus é maior que teu coração. Não tenha medo. Então eu fiquei com esse homem até ele acabar, que eu fui acalmando esse homem, porque ele percebeu que eu estava morrendo, ninguém falou nada. Porque a gente tem porque como a gente não enfrenta a própria morte, porque como a gente não pensa na nossa morte, como a gente não deita no caixão e fala, vai sobrar, não vou levar nada, mas é nada de nada, então eu vou melhorar muito o que eu tenho para fazer aqui. Eu não penso na minha, eu vou levando a vida e enfrento a morte de um paciente meu sem nunca ter pensado na morte. E aí é um desastre que a gente faz, né? Se a gente não dá conta de falar com o outro, né? De como é que você vai conduzir, né? Tudo isso. O que eu quero depois da minha morte? Eu quero isso. O que eu quero? Eu quero aquilo. E às vezes é uma luta, né? Vocês vão ver pessoas que estão... Quantas vezes as crianças esperam o pai ou a mãe chegar e fica lá com a frequência baixinha esperando eles chegarem. São quantas histórias que a gente tem, né? Tem uma história mais engraçada, só para vocês poderem quebrar um pouco, né? Porque o assunto é tenso, né? Tinha um senhor que estava morrendo e aí já tinha ido a família toda, a esposa, os filhos, todo mundo, e ele não se entregava. Aí os médicos chamaram a família e falou, tem alguém que ele precisa despedir ainda, porque ele não entrega. Não entrega.
Mas já veio todo mundo, pelo que a gente está vendo. A esposa dele falou, não, falta uma pessoa. Quem? Ia ter uma amante. Falta ela. Olha que mulher bacana essa, hein? Falta ela. O telefone dela é tal. Pode ligar. E ela foi e despediu e ele morreu. Essas coisas são... Vocês acham que isso é brincadeira? Não, isso é coisa séria, mas é só para descontrair. Quando eu tô falando da morte de criança, na morte de criança não tem isso não, né? Na morte de criança a coisa é um pouquinho mais pesada, né? Porque a gente inverte a história, né? A gente não acredita que o menino vai e os pais vão ficar e vão dar conta dessa caminhada, que é o depois da morte da criança, né?